hoje, tá chegando o Dia dos Pais. Igual eu falei que Dia dos Pais pra mim é todos os dias. Tipo assim, hoje eu quero falar sobre o meu pai. Sabe? Eu nasci em Jundiaí. Tenho mais uma irmã, mais um irmão, que são mais novos que eu. E meus avós moravam aqui em Bragança. E sempre a gente vinha pra cá. E eu desde criança passava mal de andar de ônibus. Nossa, era um sacrifício. Aí eu me lembro que meu pai trabalhava na prefeitura lá de Jundiaí. E me lembro que ele tinha um olho azul. Azuis, bem bonito, sabe? E quando ele passava, eu ficava chorando pra ir com ele. Um dia minha mãe me socou, eu nunca mais chorei pra ir com ele. Sabe, gente, eu me lembro. Aí nos mudamos pra cá, na Vila Bianchi. Uma casa de sala, quarto, cozinha, banheiro. E área. Eu me lembro. E eu me lembro. Eu nunca tive um aniversário que nem a turma quer hoje. Tem hoje, né? Que pode ter, assim, um aniversário chique de 15 anos. Um aniversário com telão. Esses aniversários que todo mundo sonha em ter. Mas a minha mãe nunca deixou de fazer um bolo, assim. Sabe aquele bolo? Com cobertura de clara, de ovo. E com um monte de coisinha colorida. Minha mãe fazia. Sabe que outro dia até deu vontade em mim? Aí meu pai veio pra cá também, quando a gente mudou pra cá, ele começou a trabalhar de motorista aqui em Bragança. Só que o meu pai tinha um vício muito assim de beber muito. Aí ele perdeu o emprego por causa disso, coitado. Não conseguia ajudar ele porque eu era criança, todo mundo era criança. Aí ele comprou um terreno lá na Santa Lúcia, terreno grande, e construiu 2 cômodos e um banheiro, coberto de telha de brasilite. Pensa bem. Sabe aquela telha de brasilite que quando faz frio ela soa, começa a pingar tudo? É essa daí mesmo. E o banheiro era fora. E aí eu me lembro que a minha mãe trabalhava à noite lá no Sama, no tempo do Sama antigo lá, do seu Afres lá da Dona Sada. Eu me lembro que eu cheguei à noite com ela lá, trabalhar com ela. Só que a gente era criança, 9, 10 anos. Meus irmãos eram mais novos. Pouca coisa, mas era. E meu pai, ele perdeu o emprego por causa do vício do álcool, coitado. Aí ele era internado, voltava bonitinho, assim. Mas aí começava a beber de novo. Dava uma dó, sabe, gente? E a casa era simples, sabe? Era dois cômodos e um banheiro fora. O quintal era grande, a gente plantava banana, tinha pé de ameixa, essas coisas, sabe? Mas nós fomos criados lá depois. Morei um bom tempo lá nessa casa, mais de 30 anos. Na mesma casa, de 2 cômodos e o banheiro. Aí depois meu irmão cresceu, ele construiu lá as coisas, construiu lá embaixo, construiu casa em cima. A minha outra irmã também construiu. Lá no quintal lá. Aí outro dia eu tava me lembrando, sabe o quê? O meu amigo perguntou assim,
que eu sonhava em ser quando eu crescer. Eu falava, sonhar em ser quando crescer como? Assim, ser médica, enfermeira, advogada, alguma coisa assim, tipo assim, sabe? Eu falei, não tive nem tempo de sonhar em ser algo, sabe? Tipo assim, em ser assim, que nem ele falou, advogada, professora, outras coisas, sabe? Mas eu me lembro, sabe, gente, que eu trabalhei de tudo na minha vida. Trabalhava de acompanhante de uma senhora lá na praça, uma casa chique, sabe? Depois trabalhei em outra casa de babá. Depois trabalhei em outra casa também de babá. Isso tudo menor de idade. Tudo criançada. Tudo criança, assim. Então, se a gente quisesse ter alguma coisa, a gente tinha que trabalhar. Porque minha mãe trabalhava à noite. Aí, sabe, a gente passou dificuldade, sim. Mas eu sei que a minha mãe fez tudo pela gente. Meu pai também tentou fazer tudo por nós. Mas o que acabou com ele foi esse maldito vício. Eu tenho maior trauma até hoje. E é muito triste, gente. Eu me lembro eu indo buscar meu pai na rua, caído, todo sujo, caído. Tadinho, ele ficava gritando lá no quintal da nossa casa, era grande, ele ficava gritando pra todo mundo. A casa tinha cerca, o portão assim tinha cerca. Ele ficava gritando com os meus irmãos, com a minha mãe, daí ele gritava pra mim. Aí eu ia lá. Isso aí não é vergonha de falar, gente, porque é uma coisa que é verdade, sabe? Eu me lembro meu pai lá em Jundiaí levando. Já fui de cavalinho, meu pai de cavalinho, indo pra igreja com minha mãe e meu pai. Mas eu fui batizada na igreja católica, só que depois eu lembro a gente indo numa igreja, nas igrejas evangélicas. Aí o meu irmão no berço, a minha irmã dando a mão, eu de cavalinho, às vezes a minha irmã de cavalinho. Ah, sei lá. Tipo assim, Aí a minha avó lá de Jundiaí, a mãe do meu pai, ela tinha um olho bem azul também. Gostava de fazer. Gostava não, tinha. Era necessário usar o fogão de lenha. E eu me lembro disso também. Aí aqui em Bragança, lá nessa Santa Lúcia que a gente mudou, pensa numa coisa, uma casa de 2 cômodos, cozinha e quarto e banheiro. Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão. Não, é minha irmã e meu irmão. Morando nessa casa. Às vezes cortava a luz. Não tinha dinheiro para pagar a luz. Aí tinha que usar, sabe o quê? Luz de querosene. Sabe aquela luz que deixa o nariz preto? Aquela luz lá que deixa o nariz preto. Que muita gente nem vai saber o que é isso. Deve ter gente que ainda usa isso, né? Até agora, mas aí o jeito era esse. Eu lembro a minha mãe quando mudamos lá, quando nós nos mudamos lá para Santa Lúcia, quase não tinha nem casa lá
no Morumbi, naqueles lados lá, era tudo mato. Me lembro a minha mãe indo pegar a vassourinha pra varrer o quintal, sabe? Mato pra fazer vassoura. E tinha uma bica lá. Quando faltava água em casa que cortava, a gente pegava água lá na bica. Foi assim, sabe? Eu sei que meu pai fez tudo que podia pela gente, minha mãe também fez tudo que ela podia, que não podia pela gente. Depois, eu me lembro que eu trabalhei na serraria de ajudante geral. Isso tudo antes de eu ter meu filho. Trabalhei de babá. Trabalhei numa fábrica de fumo, de empacotar fumo, sabe? Nossa, aquele fedor de fumo, ai, aquele cheiro. Eu trabalhava. Aí eu me lembrei, sabe o que, gente? Que o meu amigo me perguntou assim: você não teve algum sonho de ser alguma coisa quando você crescesse? Falei, eu nem tive tempo pra isso. Tipo assim, advogada, médica, alguma coisa, sabe? Nem tive tempo pra sonhar. Se eu queria alguma coisa assim, eu tinha que trabalhar pra ter, e graças a Deus nunca fiz nada errado pra conseguir dinheiro, pra ajudar minha família mesmo, sabe? Aí meu pai ficou muito doente. E o meu pai partiu, daí eu me lembro ele lá no hospital e eu fui lá ver ele tava com um dreno assim. E ele tava muito ruim assim. Aí eu me lembro que eu fui lá e falei assim: bença, pai. Ele falou: Deus abençoe. Ele com toda a minha mãe. Aí eu fui embora. Depois foi a notícia que ele tinha falecido. Aí, gente, sabe que eu me lembro? A nossa casa sem luz, só com a luz de querosene. E o velório, eu velava as pessoas assim na casa. Aquele tempo que a gente ia, tempo de criança, que a gente nem tinha TV, nem celular, imagina. As nossas brincadeiras era assim, brincar de pular corda, brincar de amarelinha, todas aquelas brincadeiras antigas que tinha, sabe? Carrinho de rolimã, jogar boneca, jogar futebol, brincar de queimada, brincar de boneca, brincar de boneca de milho, essas coisas que hoje já nem tem, ninguém conhece, mas quase. Pensa assim, velando uma pessoa numa casa de 2 cômodos, no escuro, com luz de querosene e vela. E o meu pai lá no caixão. Aff, gente, eu tenho trauma de fogueira até hoje, porque fizeram uma fogueira lá no quintal e ficou todo mundo em volta lá, né? Meu pai lá dentro, lá em casa, lá morto. Foi triste. Aí eu me lembro o velório dele, o enterro dele, eu fui na frente.
Aí eu vi saindo um enterro lá da minha casa e a curva toda do Morumbi. Dava pra ver lá do cemitério até chegar lá no cemitério. Não tive coragem de ir atrás. Sabe assim? Sabe, gente? Depois eu trabalhei em serraria, um monte de lugar. Depois eu fui trabalhar de costura, de ajudante geral primeiro. Eu trabalhava. E a outra irmã minha também trabalhava. E o meu irmão aprendeu aprendeu a ser pedreiro, trabalhando de servente de pedreiro. Hoje ele é pedreiro profissional, ele ergue uma casa. Aprendeu trabalhando. Aí eu falei pro meu amigo assim, eu nem tive tempo de sonhar o que eu queria ser, porque eu já tive que entrar trabalhando para ajudar a cuidar da família, para poder sobreviver mesmo. Aí eu me lembro, gente, daí meu pai faleceu em 89. Eu me lembro, sabe, que a minha mãe tinha uma criança, outra criança ela teve. Aí já é outra história daí, né? Aí eu fiquei grávida. Meu pai nem chegou a conhecer o neto. Aí eu tinha que trabalhei a gravidez inteira de costureira. Para cuidar da minha mãe e da minha irmãzinha caçula e do meu filho. Minha irmãzinha caçula acho que era 3 anos mais velha que meu filho só. É isso mesmo. E eu trabalhei a gravidez inteira. Depois que meu filho nasceu, eu continuei trabalhando, minha mãe olhando para mim, ele na mesma casa, gente. Nisso, meu irmão depois mudou para outra casa que ele construiu na frente da minha casa. Construiu parte de baixo e fez casa em cima. A minha irmã, outra irmã também, fez uma casa do lado. Aí ficou morando só eu, minha mãe, meu filho e minha irmã caçula. Depois o meu irmão a mulher dele teve um monte de criança lá. Hoje tá tudo grande. Já evou até hoje. A minha irmã também teve 2 meninas. Hoje ela é vó. Primeira neta nasceu esses dias. E uma coisa. Morei mais de 30 anos nessa casa de 2 cômodos e um banheiro. Um banheiro fora. Que vivia sem água, sem luz. E outra coisa também, faltava gás. Aí, meu pai fez um fogão de lenha dentro da cozinha. Hoje é moda usar fogão de lenha, a turma gosta, achou bonito e tal. Naquele tempo era necessidade, era mesmo. Ou usava ou ficava sem. Aí eu me lembro quando eu saía com a minha irmã, a minha mãe trabalhava à noite no Sama. Chegava assim, eu trabalhava de dia, estudava à noite. Aí chegava assim, se quisesse comer alguma coisa, tinha que acender o fogo. A minha irmã até hoje ela tira sarro, ela fala assim que eu não sabia acender o fogo, que eu chorava. Mas sabe, luz de querosene, acender o fogo, fogão de lenha, pro escuro com a luz de querosene. Você com fome e você não gostar do cheiro de nada, assim. A minha irmã descobriu o segredo, ela tacava prático e aí ela conseguia acender o fogão de lenha rápido.
E ela fazia lá algum virado de chuchu, alguma coisa que tinha lá e a gente comia daí, sabe? Então é assim. Outro dia um amigo meu perguntou assim se a gente passou. A gente não, né? Se a minha irmã passou fome alguma vez na vida. Eu falei, olha, sabe, você tá falando uma coisa que aconteceu com a gente mesmo, sabe? Quando a gente era criança, passamos assim, dificuldades. Mas a minha mãe fez tudo pra gente, que ela podia e que não podia até. Meu pai também. Então, tinha dia que era assim, a gente ia comer chuchu no café, virado chuchu, chuchu frito, virado chuchu, salada de chuchu. E aí, chuchu na janta, no café e no almoço. E era chuchu que a gente plantava. E tinha que dar graças a Deus ter ainda chuchu. E ainda fazendo fogão de lenha. Quando meu pai partiu, aí ficou essa cena, sabe? No escuro, velando ele lá, o fogo, fogão de lenha, luz de querosene. Uma fogueira lá no quintal, cheio de gente. E aí a gente consegue alguma coisa na vida. Só um momento. Oi, amor. Tá. Tá bom. Obrigada. Eu ligo pra ela. Obrigada. Tchau. Então, gente. Aí o meu amigo falou assim, o que se eu não sonhava em estudar pra ser alguma coisa assim importante, sabe? Falei, não, porque eu não tive nem tempo de sonhar, porque eu tive que entrar já trabalhando pra cuidar da casa, pra ajudar meus pais. Depois, pra cuidar do meu filho e da minha irmãzinha caçula e da minha mãe. E aí eu trabalhei a gravidez inteira. E depois da gravidez também continuei trabalhando, cuidava do meu filho, da minha mãe e da minha irmãzinha, sozinha. Quando a gente estava morando só nós nessa casa de 2 cômodos e um banheiro. Era uma cozinha e um quarto e o banheiro. Depois tem gente que reclama da vida ainda, sabe? Gente que a família dá tudo, não paga, não sabe o que é pagar uma conta de luz, uma conta de água, não sabe o que é comprar gás, separar dinheiro pra tudo. Tem gente que não sabe o que é isso. Aí um dia eu falei pra um amigo meu, ele falou assim, porque a mãe dele que faz tudo pra ele, né? Aí ele falou assim, eu tenho culpa agora. Falei, claro que você não tem culpa. Ainda me zoou ainda, falando que se ele tinha culpa. Falei assim, quem cuidou de você até hoje não foi tal?
Tipo assim, sua mãe, seus pais, né? Foi. Até hoje ainda cuida. Não sabe o que é pagar uma água, uma luz. Você tem que trabalhar para fazer isso, pagar água, luz, gás, compra, imposto, tudo. Então tem coisa que muita criança, muito adolescente não vai saber o que é isso nunca. O que é ter o nariz preto de luz de querosene, não vai saber. O que a gente passou hoje, vê a gente e fala, mas não sabe o que a gente já passou, a vida da gente, como que foi. Criar um filho amado, criar um filho lindo, tinha uma saúde de ferro, para quando ter 19 anos, ter um acidente de moto e partir. Olha que tragédia. Então eu nunca gostei dessas datas, dia de pais, dia dos pais, por causa disso também. Que é uma data muito, muito triste, assim, para quem não tem um pai, que o pai é falecido, ou quando o pai não é criado junto com o filho. É uma data muito triste, sabe? Tudo que eu sonhei, eu sonhava. Eu posso agradecer a Deus porque eu tive. Porque eu sonhava em casar e ter um filho. Ter família grande, tipo assim, não tive, mas o único filho que eu tive eu perdi. Mas agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que pra mim ele é o melhor pai do mundo pra mim. Até, gente. Até outro dia.